todo mundo indo pra Malta. E eu também fui. Fica comigo que eu vou te explicar quando vale a pena e quando não, e escolher esse destino. Para contextualizar tudo isso, eu fiz um ranking de 5 pontos positivos e 5 negativos, que nem todo mundo comenta. Eu vou começar pelos pontos positivos para não deixar ninguém muito abalado. Em quinto lugar, temos o clima de Malta. Comparando com os outros países da Europa, é maravilhoso. Verão é bem verão mesmo. Tem muito sol, faz calor, clima perfeito para sair, para aproveitar o mar, mas também tem um vento desgraçado. Que no verão, mais uma vez, é muito bom, mas e nas outras estações? Saindo do verão, o vento já incomoda um pouquinho, que é bem geladinho. E também chove do nada. Mas mesmo com todo esse vento, uma chuva meio esquisita, ainda é muito bom. Enquanto nos outros países está nevando, Malta tem sol. Agora, se tu quer ver neve, vai ter que viajar. Me empolguei e fiquei em pé. Vamos pro quarto ponto positivo. Diversidade de pessoas. Se vocês estão procurando um lugar onde vocês possam conhecer gente do mundo inteiro, Malta é ótimo. O país é feito de imigrantes. Ele se sustenta à base de turismo. Conheci gente da Finlândia, do Japão, da China, da Coreia, da Itália, da França, da Suíça, da Alemanha, da América do Sul, da América do Norte. Nem sequer lembro de todas as nacionalidades, porque são muitas. E por fim, tu quase não tem contato com malteses, porque é muito imigrante. Terceiro lugar, custo-benefício. Ônibus, gratuito. Turismo, é praia, é grátis também. Aluguel, mais ou menos. Mercado, caro, é tudo importado. Restaurantes, caríssimo. Mas é aquela coisa, para ser um país que fala inglês, até que o custo é ok. Eu pretendo fazer um vídeo de quanto que eu gastei em Malta, mas no geral eu achei um bom custo-benefício. Mas não falei que é barato. Segundo lugar, segurança. Caminhei sozinha de madrugada, peguei ônibus de noite, tomei banho de mar e larguei minhas tralhas na areia ou nas pedras, mas não deixei o celular no bolso de trás. No geral, eu me senti muito segura mesmo e achei um baita ponto positivo. E olha que eu sou de cidade pequena, então qualquer coisinha que acontece eu já acho uma baita violência. Primeiríssimo lugar, localização. Europa, né? Europa, gente. Tu viaja pra qualquer lugar e viajar pela Europa é muito barato. Tirando a parte que tem que pagar em euro. Tá, mas peraí. Malta não é uma ilha? Tu não tem que viajar de avião pra ir pra qualquer lugar? Exatamente. Mas as passagens aéreas são muito mais baratas do que aqui do Brasil. A passagem mais barata que eu comprei foi de R$254 e de volta. E a mais cara foi de R$584. Gente, reais. E a maioria girou entre esses preços, assim, entre 300, 400, ficou nessa média, mais ou menos. Ai, tanta coisa boa! Então Malta é perfeita, né? Não! Top 5 pontos negativos de Malta. Em quinto lugar, eu coloco as praias serem muito diferentes. Não me entendam mal, Malta é linda, o mar é extremamente azul, é lindíssimo, é calor, mas a maioria das praias são de pedras e são minúsculas. Tu dá 30 passos, acabou a praia e não tem onda. Eu senti muita falta de onda e praia grande pra caminhar. Mas também é bem legal ver uma praia diferente assim. Elas são muito boas pra relaxar, porque não tem música alta que nem é aqui. Como não tem onda, tu consegue entrar muito longe no mar. Acho que é uma questão mais pessoal, assim, mas é um choque de realidade, porque lá não tem ninguém vendendo nada na praia, tu não vai pular ondinha, tu não vai nem poder correr na praia, caminhar na praia. É mais pra apreciar, tomar um banho de mar tranquilamente, sentar, olhar o pôr do sol. É muito lindo, mas faltou pra mim um pouco dessa diversão no mar. E as praias de pedra, tem pedra pontuda e lisa. Tem praia que tem corimão pra tu não cair e se quebrar toda. Mas era divertido ficar sentado olhando as pessoas caírem. Em quarto lugar, muito brasileiro. Brasileiro tá em tudo que é canto, né? E se tem muito imigrante, também tem muito brasileiro. Nada mal ter amigos brasileiros, mas se tu tá querendo aprender inglês, talvez não seja tão interessante assim. Só pra vocês terem uma noção, a primeira turma que eu peguei só tinha brasileiro, com exceção de uma japonesa. Depois eu mudei de turma e tudo mais, mas é muito brasileiro. Terceiro lugar. O inglês deles não é lá dos mais perfeitinhos. Primeiro que é mais puxado pro britânico, né? Mas o sotaque maltês também é bem diferentezinho. Tinha gente que realmente era bem difícil de entender. Por exemplo, os motoristas de ônibus, no meu caso, tinha uns que eu não entendia nada. E fora que, como tem muita diversidade, cada um tem o seu sotaque. Como é o meu caso, que o meu sotaque do Brasil já é esquisito, imagina falando em inglês. Então se torna realmente um pouco mais difícil de entender o inglês, mas tu pega o jeito. Vamos para o nosso segundo lugar.
Podia ter feito as unhas, né? Malta não é pequeno, é minúsculo. É legal que tu pode turistar o país inteiro de ônibus gratuitamente, se tu tiver o cartão da Lindy. Mas se tu ficar muito tempo, vai acabar as coisas pra fazer. Eu, sinceramente, dei graças a Deus que eu planejei viagem para todos os finais de semana, porque se eu tivesse ficado todos aqueles finais de semana em Malta, eu não sei o que eu teria feito. Mas os destinos são legais e tu consegue repetir eles tranquilamente e tu vai se divertir. Só que eu já gosto de conhecer mais coisas diferentes o tempo inteiro quando tô viajando, então se eu tivesse que ficar repetindo tudo várias vezes, eu ia ficar entediada. Porém, eu confesso que eu também não fiz tudo que eu poderia ter feito lá. Mas é porque o verão acabou, daí ficou um pouquinho frio e não deu mais tanta vontade assim de ir pra praia. Indo pra Malta por um período curto, perfeito. Agora, se tu quer ficar mais tempo lá e tu não tem como viajar pra outros lugares, aí talvez não seja tão interessante. Só pra vocês entenderem. Malta é tão pequeno que é como se fosse uma cidade e cada cidade é como se fosse um bairro. O ponto que eu considerei mais negativo de Malta é o trânsito e as calçadas. Sobre o trânsito todo mundo fala, é uma loucura. Mas sobre as calçadas ninguém me avisou. Eu nunca pensei que eu ia me estressar tanto pra caminhar. Lá é tudo muito estreito, as ruas são estreitas, os carros passam extremamente colados na calçada e as calçadas também são minúsculas. E além de minúsculas, elas são lisas. E além disso, a mão lá é inglesa, então os carros vão passar pelo lado que tu não tá acostumado. E vocês não têm noção de como isso buga a cabeça. Funcionava assim, tu tava caminhando lá, cuidando pra não cair, esbalar na calçada, daí tinha gente caminhando na calçada, tu tinha que caminhar na rua pra conseguir ultrapassar as pessoas. Só que aí os carros passam bem coladinhos, né? Então tu não podia pisar na rua, porque tu nunca sabia de que lado que o carro tava vindo. Eu achei que essa parte da mão inglesa ia ser bem legal, mas é só legal por uns 2 dias, depois não é mais. Dificuldade que é pra pegar um ônibus também, porque tu tem que pensar primeiro de que lado que ele vai vir. Aí tu atravessa a rua, aí tu descobre que era do outro lado, daí tu atravessa de novo. Quase não tem faixa de pedestre também, então tu tem que se enfiar no meio da rua. Mas pelo menos os caras paravam. O trânsito não era uma loucura só por conta da mão inglesa e das ruas estreitas. Parecia que eles não sabiam as leis. Tão bagunçado que eu não entendi se existia preferencial lá. Pra mim, o mais estressante ainda eram as calçadas de lá. Ah, e se tu gosta de andar de bicicleta, esquece, cara, senão tu morre. Esses são os 5 pontos positivos e negativos que eu selecionei, que realmente foi o que mais se destacou pra mim. Ah, mas então vale a pena ou não? Quer estudar inglês e viajar? Perfeito. Acha que não vai gastar quase nada? Gente, é caro. Quer aproveitar só Malta mesmo? Só se for no verão. Resumindo, Malta é sim um bom destino para um intercâmbio de inglês, até pela facilidade de ir por conta de não precisar visto, mas eu sempre recomendaria ir no verão. Esse foi o meu segundo vídeo do intercâmbio, agora tem que bancar youtuber, né? Então se vocês gostaram, deem o joinha e se inscrevem no canal. É isso aí, eu tô gostando de fazer os vídeos, então pretendo continuar. Tchau!